Vídeo 2, e a pergunta é a seguinte: será que o Brasil está precisando de uma nova Constituição? Essa que está aí já deu o que tinha que dar, bora partir para a próxima? Será? Bora falar sobre isso. Primeiro a gente tem que entender que a Constituição brasileira que está em vigor atualmente é de 1988. Ela é de 5 de outubro de 1988. Claro que a vida em 1988 era outra, mas quando se faz uma Constituição, você não faz ela para aquele momento. Você faz ela para durar no futuro. E, aliás, uma coisa também que nós dizemos em direito constitucional é que uma Constituição ela não é um trabalho acabado. Ela é sempre um trabalho em construção. O legislador que faz a Constituição, ele assume, ele aceita que o trabalho dele é imperfeito no momento em que ele coloca dentro da Constituição mecanismos para alterar o texto dela, para que ela possa ser atualizada, para que ela possa ser melhorada por meio das emendas constitucionais. Então, o simples fato da Constituição permitir emendas é uma admissão da própria Constituição de que o seu texto normativo precisa ser constantemente atualizado. Outra coisa que a gente tem que lembrar também é que os dispositivos constitucionais, as frases escritas nos artigos das Constituições, elas precisam de um processo de interpretação. E esse processo de interpretação, ele não é um processo estanque, um processo parado, um processo em que o significado que você tira do dispositivo X hoje é o mesmo significado que você tira do mesmo dispositivo daqui a 20 anos. Não. Você pode ler o dispositivo e entender ele, interpretar ele, construir a interpretação para ele de uma forma diferente. Vou dar vocês um exemplo. Então, essa visão, por exemplo, a respeito da Constituição e da família. O artigo da Constituição que trata de família, que é o artigo 226, ele tem um texto bem simplesinho. Ele fala assim: a família, vírgula, base da sociedade, vírgula, tem especial proteção do Estado. O que era família em 88? Qual que era a visão de família, base da sociedade em 88? Era uma. Agora, a visão que nós temos sobre família hoje mudou? Isso significa dizer que o texto da Constituição precisa ser alterado, modificado? Não, basta você inserir agora uma interpretação mais abrangente para inserir novos modelos de família. Ah, mas quais modelos de família serão inseridos agora no contexto de família? Então, esse é outro debate, mas a gente tem que admitir que o conceito de família ele se alarga com o tempo, sem necessariamente você ter que mudar o texto da Constituição. Outra coisa importante para a gente pensar também é que dentro da Constituição que nós temos hoje em dia no Brasil, e a pergunta que eu fiz inicialmente é: a Constituição hoje em dia deve ser alterada? Então, a Constituição do Brasil de 88, dentro do texto da Constituição atual, existem algumas normas que podem ser alteradas e outras que não podem ser modificadas para que o direito contido nelas seja abolido. São as chamadas cláusulas pétreas. Então, tudo da Constituição pode ser modificado. E as cláusulas pétreas, elas não podem ser modificadas de forma que você viole ou elimine o direito contido nelas. No nosso caso, são cláusulas pétreas: a forma federativa de Estado, o voto, o instituto do voto e suas características dele ser direto, secreto, universal e periódico. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. É possível, normalmente, você fazer uma emenda à Constituição e transformar o voto de obrigatório em facultativo. Isso deveria ser feito? Esse é outro debate. O que eu estou dizendo aqui, isso pode ser feito. O que é pétreo no voto é direto, o voto tem que continuar sendo direto. O que é voto direto? Eu voto diretamente, não existe voto por procuração. Vá lá no meu lugar, ou eu não posso colocar uma pessoa na cabine junto comigo para votar. Inclusive, esse é o debate quando crianças acompanham os pais na hora da votação. Tem gente que é mais rigoroso nessa interpretação e tem medo de ali o voto deixar de ser direto. Quem vota é a própria pessoa. Direto, secreto. Está aí a discussão a respeito de urnas eletrônicas ou urnas voto em papel, se é possível quebrar o sigilo do voto, gravação na hora do voto, enfim. Direto, secreto, universal. O que é que significa universal? Uma pessoa vale um voto, independentemente de quem seja essa pessoa. E periódico, ele tem que ser renovado periodicamente. Esse periódico daqui, ele não tem uma data específica, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele tem que ser periódico. Agora, claro, que se entrar um governante aí, se vamos mudar a Constituição, o voto vai ser a cada 40 anos, ele continua sendo periódico, só que a distância entre um voto e outro é tão grande que você acaba desconfigurando a periodicidade. Então, os espertinhos aqui não vão cair nessa não, tá? Periódico ele tem que ser renovado periodicamente e esse período tem que ser razoável.
Então, voto secreto universal, direto, secreto universal e periódico, forma federativa de Estado. Os direitos e garantias individuais também são cláusulas pétreas. Direitos e garantias individuais, voto secreto universal, separação dos poderes, as regras de separação dos poderes que estão estabelecidas na Constituição não podem ser alteradas de forma que você viole esse sistema. Tudo isso que eu falei aqui são as cláusulas pétreas que não admitem modificação para aboli-las. Você pode aprimorar o processo do voto, você pode aprimorar os direitos fundamentais, você pode proteger mais a federação, você pode proteger mais a separação dos poderes. Você não pode ter emendas à Constituição que violem frontalmente esses conteúdos. Então, se eu faço uma emenda que pelo conteúdo dela eu estou desfazendo a separação dos poderes, essa emenda é inconstitucional. Por que eu estou falando sobre isso? Porque todas as vezes que alguém pergunta se o Brasil precisa de uma nova Constituição, eu me lembro de uma palestra da Carmen Lúcia Antunes Rocha que ela diz o seguinte: uma nova Constituição interessa a quem quer mudar as cláusulas pétreas. Por quê? Porque todo o resto da Constituição pode ser alterado. Só o que não pode ser alterado é isso. Então, se alguém está propondo uma nova Constituição, é porque ele quer mudar isso aqui. Ele quer mudar a separação dos poderes, ele quer mudar os direitos fundamentais, ele quer mudar a estrutura do voto direto, secreto, universal e periódico, ele quer mudar a forma federativa de Estado. Ah, não é isso que ele quer, não? Então está liberado. Pode fazer as emendas, atualizem a Constituição, ela é sempre um organismo vivo.